Olá, Raquel Brito, neuropsico, idealizadora do grupo de estudos Neuropsico em Ação. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de leitura coletiva com o livro da vez, Mentes Depressivas, da autora Ana Beatriz Barbosa Silva. Então, hoje iremos apresentar o resumo dos capítulos de 1 a 4. O capítulo 1 tem o tema Tristeza versus Depressão. Qual é a diferença? Então, a doutora começa falando sobre o luto, a tristeza e a ansiedade são reações naturais quando sofremos perdas. No entanto, se a dor começa a se estender por um tempo e se mantém de maneira intensa e incapacitante, tenderá a transformar-se em quadro de depressão. Então, é importante salientar que qualquer pessoa, independentemente das perdas significativas, podem se sentir tristes de vez em quando. Mas se esse quadro torna, essa tristeza torna a pessoa incapacitante, pode desenvolver um quadro de depressão e é aí que precisamos buscar ajuda. Então, ela traz aqui a diferença entre a tristeza normal e a depressão clínica, que ambas estão ligadas à nossa autoestima. Mas na tristeza normal e fisiológica, muito embora a pessoa ela tenha os pensamentos negativos, ela consegue tocar a sua vida. Ela faz planos, realiza esses planos, mas com relação à depressão clínica, a pessoa tem os pensamentos negativos, mas isso interfere de modo muito intenso em sua autoimagem, em aspectos do presente, possibilidades para o futuro. A pessoa se torna incapaz de tomar decisões acertadas e isso vem afetando seus relacionamentos. E aí, a doutora, nesse capítulo, ela traz uma experiência de sua vida que eu muito me identifiquei, que foi quando ela perdeu a sua avó aos 9 anos, assim como eu. Sua avó se chamava Maria, assim como a minha. E eu achei interessante ela colocar essa experiência aqui, como em outros capítulos também ela traz suas experiências, porque afinal somos profissionais que estudamos o desenvolvimento humano. Ela é uma doutora, psiquiatra, mas acima de tudo isso, somos seres humanos. Então, essas experiências que passamos em nossas vidas, hoje ela com 50 anos, ela pode realmente pensar no que aconteceu com ela aos 9 aninhos e como que isso repercutiu em sua vida de forma positiva também. E ela pôde então tirar dessa experiência que a morte é o sequestro da vida e que perder alguém que se ama muito é um abuso doloroso da vida. Isso todos nós concordamos. Mas ela traz que quando enfrentamos uma perda como essa que falamos aqui, é absolutamente normal e previsível que tenhamos os mesmos sintomas depressivos. Então a pessoa ela vai ter insônia, ela pode ter sentimentos de culpa pelo que deixou de fazer pela pessoa, ela pode ter perda de apetite, falta de vontade de participar das atividades sociais, os mesmos sintomas da depressão. Mas a diferença é que essa tristeza e ansiedade, que são necessárias diante das perdas, ela tem um tempo médio. A doutora traz aqui que esse tempo médio é cerca de 2 meses, para que essa dor do luto seja considerada, então, normal e saudável. Mas o luto, ele tem etapas. Tem a etapa da negação, que é quando a pessoa acha que está num filme, que isso realmente não aconteceu, ela não consegue associar a realidade. Tem a etapa da adaptação e a etapa da aceitação. Então, em torno aí de uns 2 meses, a pessoa vai ficar triste. Então, alguns podem confundir com depressão clínica, mas não, é uma tristeza natural. Mas passado esse período, se essa dor, essa tristeza torna essa pessoa incapacitante, é sempre bom procurar a ajuda de um profissional. E aí a doutora finaliza.
E aí a doutora finaliza relatando que essa experiência da perda da sua avó fez ela ser um ser humano que se coloca no lugar do outro, um ser humano que tem maiores percepções, aprendizados, até quando? Bom, ela disse que acredita que seja para sempre, porque o para sempre nunca acaba. Então eu finalizo por aqui, da minha parte, e as outras profissionais do grupo Neuropsico em Ação irão continuar com seus resumos correspondentes. Muito obrigada e até a próxima! Mentes Depressivas, de Ana Beatriz Barbosa. No capítulo 2, ela traz depressão, uma epidemia moderna. A depressão é uma doença, é uma grande doença que vem aí se alastrando com muita velocidade. Existem pesquisas que ela está em primeiro lugar enquanto impacto econômico, não é? Ela só perde para as doenças cardíacas e a AIDS. Daniel Goleman, né, o psicólogo Daniel Goleman, entre seus artigos, ele fala do quanto a depressão ela vem atingindo precocemente as gerações. Era algo, né, visível acima de 35 anos e hoje a gente vê pessoas de 20 anos, né, depressivas. Então, Ana Beatriz Barbosa, ela traz nesse segundo capítulo como, não é, acontece a depressão. Quais os aspectos físicos, emocionais, como isso acontece, porque traz aí, ela pode ser caracterizada de uma forma genética, estresse, né, através do estresse. E ela traz um estudo de caso, né, de uma jovem de 31 anos, bem-sucedida, apesar de jovem, mas aí ocupando um cargo numa grande empresa, e ela descreve como essa jovem foi mudando o seu humor, o seu comportamento, afetando sua vida pessoal, sua vida profissional, porque é isso que a depressão causa, né? Quando afeta o humor, os nossos pensamentos, a gente percebe aí uma baixa de neurotransmissores, porque um dos neurotransmissores que nos dá energia, prazer, é a dopamina. Então, se isso está em baixa, aí vai vir aquela tristeza profunda, aquela falta de vontade, falta de disposição. Inclusive, ela traz que a exaustão é um dos critérios chaves, né? É essa sensação de desgaste, de cansaço. Então, ela traz no segundo capítulo um questionário, uma testagem, com 51 critérios, né? Perpassando pelas disfunções de humor, de comportamento, as disfunções físicas. E quando o indivíduo ele apresenta positivamente a partir de 35 desses critérios, é momento da luzinha acender, é momento de buscar a ajuda de um profissional. Então, é preciso estarmos atentos, né? Até pelo título, não é algo da sua cabeça, como a gente ouve muito. Quando a gente vê alguém mudando de comportamento, a primeira frase que vem na boca é: não, deixe disso, pense positivamente. Isso são coisas da sua cabeça. Mas que, na verdade, quando começam os sinais, é algo que já vem, né, se arrastando, que já vem se modificando dentro desse indivíduo. Então, é uma leitura que eu super recomendo, né? Sou suspeita porque eu gosto muito de ler.
Meu nome é Sineli Santos, sou neuropsicopedagoga clínica e faço parte do grupo Neuropsico em Ação, coordenado por Raquel Brito, né? E que já há algum tempo a gente vem fazendo estudos, principalmente, né, nos debruçando na literatura de Ana Beatriz Barbosa. Então, é uma leitura que eu super recomendo. Boa tarde. Eu vou apresentar o capítulo 3 do livro Mentes Depressivas, da Ana Beatriz Barbosa Silva. Então, neste capítulo, a autora traz os tipos de depressão. Ela vai nos apresentar 4 modelos: a depressão clássica, a distimia, a depressão ou transtorno bipolar e a depressão circunstancial. Dentro desses 4 tipos de depressão, ela ainda vai caracterizar as diferenças entre cada um deles. Então, a depressão clássica é a mais comum e ela apresenta sintomas como perda de interesse das atividades rotineiras, alteração no sono, perda ou aumento de peso, pessimismo obsessivo, choro fácil, sentimento de menos-valia, atividade motora lenta, cansaço físico e falta de energia, entre outros. Então, essa é a depressão que acomete a maior parte das pessoas, principalmente em mulheres entre os 25 e 44 anos. A depressão, dentro da depressão clássica, nós vamos ter a depressão psicótica, que além dos sintomas da depressão clássica, a pessoa vai apresentar quadros de delírios ou alucinações, levando então a um quadro depressivo mais grave. Dentro também da depressão clássica, temos a depressão atípica. Acontece quando, além dos sintomas da depressão, que são comuns, a pessoa costuma comer ou dormir demais, apresentando ganho de peso, e sente-se pior à noite, diferente da característica da depressão clássica, em que a pessoa se sente maior no período da manhã, quando amanhece o dia. Há também o transtorno afetivo sazonal, que é caracterizado por se apresentar, se manifestar em determinada época do ano, geralmente no inverno. A maioria das pessoas que sofrem desse transtorno costuma ficar tristes, desmotivados no inverno e ficar alegres e conseguir desenvolver suas atividades diárias com menos problemas durante o verão. E algumas explicações propostas para esse quadro depressivo aponta o baixo nível de neurotransmissor serotonina e níveis oscilantes de hormônio melatonina e ritmos cardíacos anormais. Então, aqui eu destaco a função da melatonina, né? Então, quando no inverno, né, a presença do sol diminui, né, que está mais constante no verão, essa perda, né, desse hormônio acaba com que afeta, né, o comportamento da pessoa. Depois, vai vir a distimia. A distimia é uma forma duradoura da doença depressiva e se caracteriza por uma permanente tristeza e desânimo. Então, é como se fosse uma depressão contínua, é como um modo de viver. A pessoa constantemente está sempre em um quadro depressivo. Porém, a distimia não impede que a pessoa desenvolva suas atividades diárias, assim como a depressão, num estado elevado, faz com que a pessoa, né, mude a sua rotina e deixe de fazer o que fazia antes. Terceiro tipo de depressão é a depressão bipolar ou o transtorno bipolar. Nesse quadro clínico, a pessoa apresenta 2 ciclos: a depressão ou a euforia. Ele acomete igualmente homens e mulheres, tanto homens quanto mulheres possa vir a ter esse quadro depressivo. E a maioria das vezes ocorre durante toda a vida. Surge na adolescência e a pessoa sofre durante toda a vida. Quem sofre da depressão bipolar apresenta um humor que oscila constantemente entre os 2 polos: a tristeza profunda, que seria a depressão, e a alegria desmedida,
a euforia ou mania. Quando a pessoa é caracterizada por um aumento de energia, de atividade, de autoconfiança, pensamento acelerado, irritabilidade e fala constante. Quando a pessoa está na fase da mania, ela apresenta um humor exageradamente animado, expansivo e também uma irritabilidade. A energia e alegria e autoestima não têm limite e a pessoa se sente incansável. Há a presença de delírios que envolvem ideias de grandeza e poder. Essas mudanças de humor geralmente não têm relação com os eventos do dia a dia. Essa oscilação constante de sintomas muitas vezes impede os seus portadores de levar uma vida normal, quando não há um tratamento rigoroso e de caráter contínuo. Esse comportamento disfuncional é marcado por provocações, agressividade, falta de limites, e o transtorno bipolar também pode se agravar com o tempo. Então, esse seria, né, um transtorno em que vai percorrendo ao longo da vida da pessoa. Ele transforma, né, a pessoa nesses dois momentos, né, ou a depressão profunda ou a mania, né, em que a pessoa se sente, né, com uma sensação bem e vai oscilando esses dois momentos. E a depressão circunstancial. Dentro da depressão circunstancial vai ter a depressão pós-luto, a depressão por esgotamento profissional, a depressão episódica, o desajuste social e o pós-trauma. Então, a pós-luto é aquela depressão em que se origina quando a pessoa vivencia um momento de luto e que não consegue superar após 12 meses. Esse luto pode ser ocorrido por a perda de um familiar ou ente querido. Também a autora destaca outras situações de luto, como a perda de um emprego, o término de um relacionamento, um declínio na sua condição financeira e social. Então, também são situações, né, de luto, que a pessoa não conseguindo superar, se transforma nessa depressão pós-luto. A depressão do esgotamento profissional vai se originar após um período em que a pessoa passou pelo transtorno de Burnout, né, o transtorno de Burnout bastante conhecido pelo esgotamento profissional, em que a pessoa, né, entra, né, em conflito, né, com a sua vida de atividades de serviço, e após isso, né, ela pode desencadear um quadro de depressão se a pessoa não conseguir lidar bem com as suas frustrações e cobranças. E por a episódica. Tem a depressão episódica também, que ela é bem distinta, ela ocorre geralmente no Natal ou Ano Novo, que é aquele período do final de ano, em que é um período em que as pessoas, né, a família se une, né, tem um momento de reflexão, um momento de repensar, um momento de recomeçar. Então, pessoas, né, que não conseguem lidar com suas emoções, frustrações, que trazem lembranças, né, desagradáveis ou algumas lembranças que não fazem bem, né, elas apresentam nesse período de ano, final de ano e início de ano. Acontece apenas, né, nesse período. A depressão de desajuste social vai ser quando a pessoa se muda de cidade, de estado ou de país e que ela enfrenta, né, uma cultura totalmente diferente da sua e se sente, né, não pertencente àquele grupo, com uma certa dificuldade de se adaptar. Então, se a pessoa não conseguir lidar bem com isso, ela pode desenvolver o quadro depressivo. E também a depressão por desajuste social pode ocorrer quando a pessoa não se sente, né, bem aceita, bem-vinda na sociedade em que ela pertence. E a depressão pós-trauma vai ser aquela depressão que vem após um episódio violento, né? Que são exemplos, né, após um sequestro, assalto, abuso sexual. Então, esses são alguns eventos traumatizantes, né, se a pessoa não conseguir lidar bem com isso, pode gerar um quadro depressivo. Então, depois, para finalizar esse capítulo, a autora também coloca os 3 níveis de depressão,
que é o leve, o moderado e o grave. Ela destaca também esses 3 níveis. Então, esse foi o capítulo 3. Obrigada. Capítulo 4. A depressão e suas causas. O desenvolvimento da depressão sempre será resultado de 3 grupos causais. São eles: fatores biológicos, fatores genéticos e fatores psicológicos e ou ambientais. Os fatores biológicos estão relacionados a mudanças bioquímicas no nosso cérebro e essas variações de hormônios também. Os neurotransmissores, que são conhecidos e estudados por terem relação com a depressão, citados no livro, são a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. A noradrenalina ela está ligada ao prazer, memória, sentimentos, emoções de medo e ansiedade. E a serotonina, relacionada ao sono e atividade física. Já a dopamina, ela está relacionada a emoções, sensações intensas, prazer imediato ligado a vícios e compulsões, concentração e disposição física. Esses 3 neurotransmissores são capazes de controlar ou modular muitas das atividades cerebrais que se apresentam disfuncionais nos quadros de depressão e euforia. Os antidepressivos, eles se mostram eficazes agindo na regulação desses neurotransmissores que estão relacionados à depressão. E também tem estudos falando da relação dos receptores desses neurotransmissores estarem defeituosos. Então, esses remédios antidepressivos, eles regularizariam esses receptores defeituosos para que essa transmissão entre os neurônios funcionasse de forma regular. A questão da genética, as pessoas que têm familiares, parentes com depressão, têm uma vulnerabilidade maior herdada para o aparecimento da depressão. E os fatores psicológicos teriam influência de situações vividas, né, situações traumáticas ao longo da vida, acontecimentos que são moduladores e que afetam o antes e durante o processo depressivo. As influências culturais, às quais cada um está submetido, também têm relação com a depressão, envolvendo os fatores psicológicos e ambientais. A química cerebral é capaz de mudar comportamentos e vice-versa. E isso a gente conhece como a palavra neuroplasticidade, né? Que o nosso cérebro tem a capacidade de criar novos caminhos, né? Dos neurônios e a ligação entre eles. E isso se denomina como a plasticidade cerebral. Pacientes depressivos apresentam taxas hormonais desreguladas. Então, esses hormônios que estão relacionados com a depressão são o cortisol, os hormônios tireoidianos, os hormônios do crescimento também estão ligados a essa baixa nos pacientes depressivos, né? Estão desregulados. E os médicos conseguem fazer através de exames laboratoriais para verificar os níveis de hormônios nas pessoas com depressão. E os neurotransmissores também são realizados exames que apontam para os médicos, né, fazerem uma investigação a fim de verificar isso. A relação do sono com a depressão. O sono é de suma importância para o nosso cérebro, porque nós precisamos cumprir todo aquele ciclo do sono, que são 4 estágios, estágio 1, 2 e 3, no estágio 3 e 4, lá no estágio 3 e 4, nosso sono é profundo, então as ondas elétricas já são grandes, né, detectadas no exame, eletroencefalograma, apresentam ondas elétricas grandes e longas, e é essa fase do sono em que nós temos a recuperação energética do cérebro. E as pessoas que têm depressão, elas não completam esse ciclo de sono, por isso o sono desregulado, né? E eles têm um padrão irregular do sono. Por isso também pessoas com depressão relatam cansaço independente das horas dormidas. Também tem relação à apneia obstrutiva, que é quando a pessoa tem pausas na respiração e essas pausas prejudicam o cérebro e forçam, né, uma energia, desregulando também o padrão de sono. A questão genética, ela é bastante marcada na depressão, né, por parentes mais próximos ou distantes. Os fatores psicológicos ambientais estão relacionados a estresse agudo, como uma perda de um familiar, separação, desemprego, pessoas que são vítimas de um desastre, e o estresse crônico, que são pessoas que vivem em situações de dificuldade intensa por períodos longos de tempo. Pessoas que também precisam dar conta de vários papéis, assumem vários papéis, também passam por esse estresse agudo e podem desenvolver a depressão. O perfil psicológico é a forma como a pessoa reage ao seu meio sociocultural em situações de estresse agudo e crônico. A depressão é democrática, ou seja, ela acomete pessoas de diferentes perfis. Tranquilas, ansiosas, extrovertidas, tímidas, expostas a situações propícias ao desencadeamento dos sintomas depressivos. Aspectos presentes nas pessoas depressivas. Se cobram demais, têm dificuldades para relaxar e solicitar ajuda, pessimistas, preocupadas em excesso e com elevada autocrítica. Pessoas que têm controle sobre tudo,
querem ter o controle sobre tudo, necessitam satisfazer as expectativas alheias e pessoas que têm falta de um sentido maior na vida. Então eu vou encerrar com uma frase que tem no livro, no capítulo 4, que é: o conhecimento combinado à humildade e altruísmo cria resultados terapêuticos positivos e concretos. A depressão em crianças e adolescentes altera relacionamentos com a família, convívio social e rendimento escolar.